Tá gravando aí. Tá gravando? Tá. Você não falou nada? Sim. Bom dia, gente. Domingo chegou, mais uma EBD para nós estarmos juntos aqui. E começamos essa semana a estudar a Epístola de Paulo aos Colossenses, depois de termos feito uma jornada maravilhosa, proveitosa, nas duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses. Agora nós vamos nos voltar para a leitura e para o estudo da Epístola de Paulo aos Colossenses. Você venha com a gente, participe com a gente. Bom dia, irmãos. É um privilégio mais uma vez estarmos juntos. Espero que você já esteja aí com seu café passadinho aí, quentinho, acompanhando a escola dominical. Mais uma vez lembrando aí que o chat está disponível, participe, comente. Como o pastor falou, a gente vai começar aí mais uma trajetória aí por outra carta de Paulo. É o ano do apóstolo Paulo, ainda que não presencialmente, como a gente planejou, como a gente pensou, mas a gente ainda continua trabalhando aí na mesma pegada dos escritos do apóstolo Paulo. E agora a gente vai tratar dessa carta com características um tanto diferentes, mas que podemos identificar muito do que essa carta comunicou aos cristãos originais, aos ouvintes originais, aos leitores originais, também como essa carta comunica hoje, para a igreja de hoje. Então nós vamos nos deliciar mais uma vez com essa riqueza que é retirada das Escrituras Sagradas, de nos voltarmos às Escrituras Sagradas e principalmente aqui dando a nossa ênfase aqui nos escritos de Paulo, nessa carta extraordinária, espetacular e belíssima que é a carta aos Colossenses. Quando a gente pensa nessa atualidade das epístolas de Paulo, elas são muito atuais em áreas específicas. Nas duas epístolas aos Tessalonicenses, nós vimos que na questão escatológica, dos últimos dias, da própria direção que caminha a igreja e todo mundo, toda a história, nós vimos isso na epístola aos Tessalonicenses. Já na epístola aos Colossenses, nós vamos perceber que também é uma atualidade muito grande. Há uma conversa de Paulo que está muito próxima às conversas e às realidades que nós estamos vivendo hoje. Nós vamos desenvolver isso aqui. Acompanhe a gente aí que você vai perceber isso. Em outra área específica. Mas eu quero ressaltar, antes de a gente começar, também o aspecto denso, o aspecto teológico que há nessa epístola. A epístola aos Tessalonicenses, até por ser uma das primeiras, tanto uma como a outra, elas são mais leves, num aspecto. O que eu estou dizendo com leve? Não é que o conteúdo seja mais fraco ou menos importante, mas não há tanto rebuscamento teológico, não há tanta afirmação que vai se tornar importante na formação da nossa teologia. Já a epístola aos Colossenses, ela é uma epístola extremamente cristológica, onde boa parte daquilo que nós sabemos sobre o próprio ser do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, sistematizado, construído pelos teólogos, construído pela igreja, tem base na epístola aos Colossenses. Porque se a gente pudesse dar uma linha central para a epístola aos Colossenses, nós vamos perceber que na epístola aos Colossenses, mais qualquer outra, talvez Hebreus, juntamente com ela, talvez Hebreus, né? Hebreus pudesse estar na mesma linha. Alguns estudiosos veem em Colossenses a carta mais teológica e profunda do apóstolo Paulo, apesar de pequena. Talvez, se a gente olhar para uma carta que trate da teologia assim, de forma mais ampla, Romanos, onde Paulo vai sistematizar ali melhor. Só que assim, olhando para o tamanho dessa carta, que é Colossenses, e para o conteúdo dela, é realmente algo muito profundo. Quando Paulo vai tratar de criação, da cristologia, como o pastor disse aqui, então realmente desafiador. E por isso a gente já está falando isso aqui, porque ela pode exigir mais, não só da gente, mas também de todos que assistem, alguns termos até mais teológicos aí que a gente vai tentar explicar
com mais detalhes, para que não fique dúvidas, e se ficarem algumas dúvidas, a gente tentar trabalhar elas melhor na aula seguinte, ou mesmo no chat. Então ela é uma carta mais... E essa questão de comparar com Hebreus, apesar de alguns considerarem que Hebreus não tem autoria paulina, é por conta da gama esse desenvolvimento da cristologia, sabe? A pessoa de Jesus Cristo e os dobramentos que isso traz para a soteriologia. Então, a cristologia, ela produz desdobramento para a soteriologia, ou seja, a cristologia, a doutrina sobre Cristo, a soteriologia, doutrina sobre a salvação. Então você vê isso interligado, além da grande pegada de Colossenses na questão prática. Olha como que é rico o texto do capítulo 3 de Colossenses, quando vai dizer, fazer morrer, pois, a vossa natureza carnal. Gente, essa epístola é desafiadora. Então eu convoco e desafio você a ficar com a gente essas próximas semanas, que vai ser fantástico, vai ser espetacular. E a gente fala assim que esses termos estão assim, superlativos, mas quando você começar a estudar o texto bíblico, você vai perceber que não estamos exagerando. É uma epístola, é a epístola. E quando você fala de Romanos, eu considero que se Colossenses tivesse a extensão que Romanos tem, seria ainda mais difícil e ainda mais profunda que Romanos. Porque Romanos é uma epístola bem pedagógica, bem fácil de ir caminhando, de ir construindo as ideias. Já Colossenses não. Colossenses é uma epístola difícil. É uma epístola espinhosa. Mas também a riqueza está exatamente nisso. Mas vamos começar. Vamos orar para a gente começar? João, ora para a gente. Vamos orar para a gente começar. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais essa vez, mais esse dia, essa manhã, em que nós vamos nos debruçar na Tua Palavra para estudá-la. Nós rogamos a Ti que o Senhor, através do Espírito Santo, possa nos iluminar na leitura da Tua Palavra, em cada assunto tratado, em cada detalhe que for aqui apontado, da riqueza da Tua Palavra, Deus. Nós rogamos a Ti também pela vida dos nossos irmãos que estão assistindo nesse momento, que estão participando nesse momento, nesses tempos diferentes, difíceis e diferentes no qual estamos vivendo. Deus, continue cuidando de nós, zelando por nós, zelando pelo Teu povo, como o Senhor fez em todas as eras. Continue a nos guardar, nos dando sabedoria. Não é o fato de estarmos vivendo essa realidade difícil, afastados fisicamente um do outro, que não tenhamos consideração e darmos a importância em nos aprofundarmos na palavra. Deus, nós estamos aqui por isso, para estudarmos mais acerca da Tua palavra, conhecer a Tua vontade nela revelada, Deus, e nos fortalecermos através dela, através da Tua palavra, que é rica, viva, atual, eficaz, fala aos nossos corações, Deus, e nós queremos isso, que o Senhor fale mais uma vez aos nossos corações, através dessa conversa, desse bate-papo, através da Tua palavra principalmente. Deus, a conversa é sobre a Tua palavra, é a Tua palavra que comunica a nós. Deus, nós oramos a Ti, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá então. Você acompanha com a gente o texto da Epístola aos Colossenses, capítulo 1, e a gente começa aí. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Então a gente começa aí com essa saudação, que é típica das epístolas paulinas. Como já falei em outro momento, é uma abertura que já faz parte dentro de uma estrutura fixa dos escritos do Novo Testamento, obedece a uma regra que é comum a todo tipo de cartas que eram não apenas de cunho religioso, mas também existiam cartas de cunho profano ou secular, como é que você queira usar o termo, cartas que eram enviadas mesmo entre pessoas comuns e também entre autoridades. Era normal que houvesse esse prólogo, essa forma de se comunicar
Quem está enviando a carta se identifica. Paulo identifica-se aqui como apóstolo de Cristo Jesus. Ele identifica-se como apóstolo e a autoridade dele exatamente está aí. Exatamente porque nós vamos ver que ele não é o fundador da comunidade, ele é o autor da epístola. Agora ele não é o fundador da comunidade. Um dos seus auxiliares, um daqueles missionários, líderes da igreja que estavam com Paulo, foram enviados à comunidade de Colossos. A gente sabe ali que essa epístola, ela não é só a epístola, ela não é só a igreja de Colossos. Hierápolis. Ela é também a Laodiceia. Laodiceia e Hierápolis. Tá lá no final da epístola, a gente vê que ela é indicada a outras igrejas que estão ali na mesma região. Você vê no final da epístola, a Laodiceia e Hierápolis, ela deve ser lida, e ele recomenda isso. Leia a epístola na igreja de Laodiceia. Então você percebe que Paulo não é ele é o autor, mas ele não é o fundador dessas comunidades. Epáfras é o fundador da comunidade, mas Epáfras está subordinado, entre aspas, a Paulo, que é apóstolo. E é nessa autoridade apostólica que Paulo reconhece que pode ali exortar, ensinar aquela igreja. Não faz isso de forma dura, inicialmente, porque não é necessário. Faz isso na perspectiva de quem tem um ministério reconhecido pela igreja, reconhecido por Epáfras. Não há nenhuma crise aqui, como há nas igrejas da Galácia, ou como há na igreja de Corinto, de questionamento do seu apostolado, de subversão por parte dos membros dessa igreja em relação à liderança apostólica de Paulo. Pelo contrário, ele tem muita naturalidade de falar, foi chamado para isso, foi solicitado que exortasse a comunidade, e é o que ele está fazendo. Então ele identifica-se assim. Mas ainda assim ele diz, apóstolo por vontade de Deus. Há uma coautoria aqui, aparentemente uma coautoria, que não é autoria no sentido de ter escrito, mas ele utiliza-se de dizer, eu, apóstolo Paulo, mas também e meu irmão Timóteo, que era alguém que tinha e gozava de autoridade por parte dessas comunidades o reconheciam, e Paulo dá essa palavra inicial. Assim, dá para ver no prefácio bem simples, comparado das outras igrejas que tinham dificuldade principalmente em questionar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Beleza, ele até diz aqui que ele é apóstolo de Cristo Jesus, mas geralmente nessas cartas que tem uma dificuldade de reconhecer o ministério dele, ele não descreve outra pessoa como coautor. Sim. Aqui ele usa Timóteo, ele cita Timóteo, e isso, a gente percebe nisso que apesar de ser uma comunidade que não foi plantada por Paulo, como outras comunidades, como as outras cartas que a gente tem trabalhado, já trabalhou, como no caso dos Filipenses e dos Tessalonicenses, era uma igreja muito receptiva ao ensino do apóstolo Paulo. Tinham respeito por Paulo. E a gente percebe, e a gente vê nisso, na própria influência do apóstolo Paulo, no trabalho do apóstolo Paulo através de Epáfras. Epáfras ele vai chamar de co-irmão, é um cooperador de Paulo. Alguns vão traçar a relação inicial de Epáfras com Paulo no período em que Paulo esteve em Éfeso. Paulo ficou um bom tempo em Éfeso, cerca de 3 anos em Éfeso, e em Éfeso, inclusive, que ele, em determinado momento da estadia dele lá, que ele aluga aquela escola, a escola de Tirano, e alguns vão dizer que talvez Epáfras e outros cristãos também de Colossos tenham sido influenciados por Paulo nesse período de aproximadamente 2 anos em que ele ficou ensinando e pregando, quando alugou essa escola, a escola de Tirano, quando ele alugou esse espaço. Então alguns vão dizer que Epáfras seria resultado talvez desse trabalho do apóstolo Paulo em Éfeso.
Então, Epáfras, ele pode ser identificado como um líder aqui, como um pastor dessa comunidade, talvez, ou um líder não somente daqui, mas um líder também de Hierápolis e Laodiceia, porque a gente vê que essas igrejas, essas cidades estavam muito próximas uma da outra, na mesma região, e as igrejas tinham uma relação, ambas as igrejas dessas cidades tinham uma relação muito próxima. Paulo ele vai dizer no final, como já foi falado aqui pelo pastor, que a carta também deve ser lida a essas igrejas, a esses cristãos. Então, a gente percebe também que os problemas que havia em Colossos também eram problemas que estavam afetando essas outras duas comunidades também, de Hierápolis e a comunidade de Laodiceia. Talvez outras comunidades ainda, né, porque é a província romana da Ásia Menor. Então, as igrejas, se a gente parar para pensar, nem Éfeso era tão longe assim, geograficamente, dessa região, né, da região onde estava situada Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Então, assim, a gente dá essas informações, parece muita informação, mas é importante a gente entender isso, que é uma comunidade, primeiramente, entender que é uma comunidade que não tinha visto o apóstolo Paulo, não é uma comunidade plantada pelo apóstolo Paulo, mas que ainda assim respeita muito o apóstolo Paulo e os ensinos do apóstolo Paulo, por ver que Epáfras é alguém influenciado pelo apóstolo Paulo, é alguém que foi instruído pelo apóstolo Paulo e é o líder dessas comunidades. O que é comum, né, no ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja. A gente percebe hoje que as pessoas que vivem em comunidade e dentro de comunidades cristãs vivem um certo extremismo. Se por um lado há um abuso por parte de alguns líderes religiosos que deve ser rechaçado, todo tipo de abuso, todo tipo de manipulação, todo tipo de ação de ter os fiéis como reféns de uma tirania que destrói a comunidade e o evangelho. Se por um lado nós vemos que há líderes que são completamente abusivos, mercenários, eu acho que a pandemia, João, vai ser muito boa por um lado, porque se há alguma coisa boa, e sempre há coisas boas naquilo que Deus faz, é mostrar quem de fato são os pastores de verdade e quem são os mercenários, porque os mercenários vão ficar completamente desnudados, sem roupas, expostos, porque os mercenários não estão preocupados com a comunidade, estão preocupados com o dinheiro da comunidade. E agora, quando a comunidade vive uma situação de crise, em que provavelmente muitas delas vão ter dificuldades financeiras, vai ficar claro quais são os líderes que de fato amam a comunidade e aqueles que são apenas oportunistas. Então, por um lado, a gente volta para esse texto de Paulo para ver o que? Era comum que se ouvisse os seus líderes. É um absurdo, uma loucura, por causa também de que há líderes que são tiranos e abusivos, que algumas comunidades também agem como se a liderança que foi dada por Deus à igreja não fosse nada. E a gente escuta às vezes algumas pessoas dizerem: eu vou fazer o que eu quiser, o que o meu pastor disse, o que o presbítero disse não tem importância para mim. Não tem importância para você, mas deveria. Aquilo que os presbíteros da igreja, que são os anciãos, os que são que foram preparados pelo próprio Deus para ensinar a comunidade, para exortar a comunidade, para levá-la ao crescimento, para levá-la a viverem a palavra de Deus, deveriam ser ouvidos. E não falo apenas dos pastores, porque essa é a realidade daqui, da comunidade. É uma comunidade que não conhece Paulo pessoalmente, Paulo não os conhece pessoalmente, mas Paulo é apóstolo. E como apóstolo, eles sabem e identificam na vida de Paulo que ele tem e detém autoridade dada por Deus para aquilo. A comunidade é um lugar, sim, de liberdade, mas também é um lugar de obediência. Sabe qual é o critério para a desobediência na comunidade? É o critério e o exame da Escritura. Qualquer que seja a liderança, e nós repetidamente falamos isso aqui, nenhuma liderança
tem autoridade se estiver em desacordo com a Escritura. Mas se essa liderança está em sintonia com a palavra de Deus, que é o que acontece com Paulo, que é o que acontece conosco, ela deve ser ouvida, ela deve ser obedecida. Não por causa dessa autoridade pessoal, mas por causa de em qual autoridade nós construímos e nós nos baseamos e nós nos sustentamos. Pessoalmente, a minha autoridade como pastor e como ministro do Evangelho está fundamentada na Escritura. Não numa questão pessoal, numa questão de eu gosto, eu não gosto, eu concordo, eu não concordo. O que nos dá a autoridade para pregar, para ensinar, é a mesma que Paulo se utiliza aqui, que é a autoridade apostólica, é a autoridade da Escritura, é a autoridade da palavra. Então, por causa disso é que Paulo é ouvido por uma comunidade que ele não conhece. Olha que é interessante isso, está muito expresso aqui no texto. Olha, damos sempre graça a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Versículo 4, desde o dia que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Desde o dia em que ouvimos. Porque Paulo está dizendo, a relação que eu tinha com vocês inicialmente era só ouvir sobre. E você vai perceber aqui por Epáfras, que é alguém que está ligado a Paulo. Mas ele mesmo, Paulo, não diz claramente se já esteve na comunidade. Depois nós vamos desenvolver melhor e você vai ver claramente como se desenvolve esse relacionamento de Paulo com essa comunidade. Mas é uma comunidade que está aberta a ouvir a sua liderança, mesmo não conhecendo, porque lhe compreende que a autoridade de Paulo não é dele, não é pessoal. Ela está fundamentada na palavra, no evangelho que ele prega, no ensino que ele produz e reparte, baseado na revelação que teve de Jesus Cristo. E assim, considerando o teor da carta, que é uma carta altamente teológica, talvez um prefácio mais, que é onde Paulo fizesse com que a comunidade olhasse mais para a sua autoridade apostólica, até para fortalecer os seus argumentos, a gente vê que talvez houvesse até uma necessidade, mas como essa comunidade, isso a gente consegue perceber nesses detalhes, que é uma comunidade já receptiva ao que Paulo está escrevendo. Então é uma comunidade que reconhece o ministério de Paulo. Por quê? Pela profundidade do assunto que é tratado, um combate a certos ensinamentos, a certas heresias que estavam minando ali na região, não só nessa igreja, mas nas igrejas dessa região. Paulo talvez em outra comunidade precisaria fazer com que a comunidade olhasse mais para ele, sou apóstolo, por vontade de Deus. Então assim, como ele faz, quando ele escreve aos Gálatas, por exemplo, ele faz um prefácio todo mais elaborado, justamente para embasar aquilo que ele está falando, onde ele traça a história dele, para que os cristãos da Galácia pudessem acreditar naquilo que ele estava falando, reconhecer o ministério dele e dar crédito ao que ele estava falando. Então isso nós não vemos aqui. Um prefácio bem simples até, considerando inclusive o teor da carta. E o propósito no qual Paulo escreve essa carta é esse. Ela tem para mim, na minha opinião, e a gente consegue ver algumas evidências disso no texto, um caráter bem apologético de Paulo, ainda que não uma apologética como nós temos hoje, uma apologética mais dos debates, onde as pessoas vão discutir ideias. Paulo ele vai tratando sutilmente de certas questões que eram a realidade naquela comunidade. E a gente está falando de heresias cristológicas, que atacavam a natureza, a divindade de Cristo, ou a humanidade de Cristo também. Então assim, a gente está falando de heresias que, nas suas consequências, afetavam diretamente doutrinas como a da criação. Como a doutrina da criação. Ainda no capítulo 1 a gente vai ver isso. Então assim, nós temos um hino maravilhoso nessa carta também. Alguns vão dizer que é um hino assim como Paulo usa em Filipenses, também no começo do capítulo 2, onde ele vai falar sobre Cristo. Sobre Cristo também ali, as pessoas veem um gênero, algo muito próximo a uma poesia, a um hino. Então aqui nós temos também algo perto disso. Então assim, é extremamente cristológica
as heresias, os ataques nos primeiros séculos da igreja. Eu lembro do que o pastor falou já um pouco antes, assim, há uns minutos atrás, sobre os ataques, sobre os estudos voltados mais à área da cristologia nos primeiros séculos. Por quê? O próprio Jürgen Moltmann fala isso no seu livro Trindade, Reino de Deus, onde ele vai falar que boa parte das discussões envolvem a cristologia se davam justamente porque elas tinham implicações na soteriologia, que é na doutrina da salvação. Então, assim, o que a gente vê nos primeiros séculos é o seguinte: as pessoas conversavam mais sobre a cristologia porque a cristologia era mais atacada, talvez fosse a área da teologia mais atacada. Por quê? Porque ela tinha implicações também na doutrina da salvação. Então, assim, o que a gente vê nos credos, por exemplo, dos primeiros séculos, é o quê? É uma ênfase muito forte à questão da cristologia. Você vê que, por exemplo, o credo apostólico, que é o mais popular, e o pessoal vai dizer que ele é o mais antigo, não escrito pelos apóstolos, mas baseado nos ensinos apostólicos, ele vai tratar rapidamente sobre Deus Pai, sobre o Espírito Santo no final, na terceira pessoa, da Trindade, que é o Espírito Santo. Vai tratar sobre a igreja muito rápido, sobre as últimas coisas muito rápido, mas ele tem um parágrafo enorme sobre a cristologia, onde onde o credo vai falar sobre nascimento virginal, onde o credo vai falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, nós temos todo um espaço mais amplo para tratar dessas questões cristológicas. Por quê? Já desde o primeiro século, os ataques eles se dão mais nessa área, e a gente vê que tem implicações em outras áreas. Por exemplo, se eu não tenho uma cristologia saudável, eu não posso ter uma soteriologia saudável, que é a doutrina acerca da salvação. Ou como a gente tem trabalhado na escatologia, quando a gente estudou as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, que é o estudo das últimas coisas, a gente não vai ter uma escatologia saudável também. A escatologia saudável, uma soteriologia, uma compreensão acerca da salvação, essas doutrinas, para termos uma compreensão saudável acerca delas, nós precisamos também ter, principalmente, uma compreensão bíblica correta acerca da cristologia, que é o estudo da obra de Cristo, da doutrina acerca de Cristo. Então, é na cristologia que a gente estuda a divindade de Cristo, a humanidade, a dupla natureza, Cristo homem, Cristo como Deus. Então, é bem mais denso realmente, e a gente vai tentar aqui, por mais difícil que seja, tentar trabalhar essas questões aí enquanto estivermos estudando a carta aos Colossenses. Isso. Mas quando a gente fala aqui que é uma questão densa e profunda, eu vou te fazer perceber que isso não significa dizer que ela não tem aplicação prática. Por exemplo, quando João fala de uma cristologia, de uma soteriologia, que por causa disso que há tanta preocupação porque ter uma cristologia saudável e ter significa ter uma soteriologia saudável, o que isso tem implicação? Tem implicação na missiologia. E tem uma implicação prática, que é a missão faz com que a igreja seja uma igreja já no primeiro século e principalmente no segundo século, uma igreja que vai ser perseguida. Então, que relação tem isso com a cristologia e com a soteriologia? É preciso compreender o que a salvação significa. É preciso compreender os resultados dela. E é preciso ter consciência de que isto é uma verdade que vale a pena morrer e viver. Porque ninguém vai pregar o evangelho que não compreendeu. Como é que os missionários vão ir para a Ásia, para a Europa, para a África? Que a gente esquece da África, né? A África vai se tornar um lugar especial na igreja antiga, particularmente. A gente vê a África hoje abandonada, esquecida. A África foi durante séculos um lugar fantástico, onde o cristianismo cresceu de forma poderosa. Os maiores teólogos que a igreja já teve foi na África. Sim. A gente vê uma África hoje completamente esquecida, abandonada. A gente até vê essa questão da pandemia, ninguém fala nem da África. O que está acontecendo na África, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas a África, no início, na antiguidade, início do segundo século,
e depois no terceiro e no quarto, a África se torna o centro pulsante da vida e do mundo, e da teologia também. Mas voltando para a questão teológica, a soteriologia, que é a doutrina da salvação, ela é importante e ela vai ter reflexo e dobramento sobre os missionários. Ninguém vai pregar e anunciar um evangelho no qual não se tem certeza sobre ele. Não se vai arriscar a própria vida, não se vai se lançar nos mares turbulentos do Império Romano sem saber se esse Cristo que eles estão anunciando é de fato o que ele diz ser, se ele é Deus de verdade, se ele foi um homem de verdade. Porque se ele foi apenas um homem, eu não vou sair da minha casa para ir pregar o evangelho em outro continente, em situações completamente diferentes das nossas, muito mais complexas, muito mais difíceis. Se ele é apenas um homem, para que nós criarmos qualquer expectativa de vida depois da morte, se ele é apenas um homem? Mas se ele é apenas um Deus, e ele não é capaz de cumprir o que prometeu, que é me redimir dos meus pecados, porque ele sendo apenas um Deus, ele não assumiu a minha natureza tal como ela é, incapaz, completamente impotente por causa do pecado. Ele não venceu na carne o pecado, então eu também não posso dizer que recebi dele essa salvação, porque ele mesmo não conseguiu obtê-la. Então, a cristologia, a soteriologia, que parecem para alguns agora que estão ouvindo pela primeira vez, talvez, parecem coisas complexas, parecem coisas que estão fora da nossa realidade, mas não estão, gente. Teologia é importante. Sabe o que acontece com as igrejas quando elas perdem a profundeza, a profundidade, quando as igrejas perdem a profundidade do conhecimento bíblico teológico, elas se tornam facilmente manipuláveis, facilmente as heresias vão se enraizar, facilmente pessoas maliciosas e até mesmo perigosas vão destruir a igreja. O que a gente precisa saber sobre Jesus é importante, porque vai definir se eu vou enfrentar os desafios que eu tenho como missionário, porque eu sou missionário, e pensa no missionário que Paulo escreve e que está lá pregando. Pense também na própria existência da igreja. Não se enfrenta o Império Romano se não se tem certeza daquilo que se crê. Não se enfrenta o Império Romano e não se vai para as covas, como para a cova dos leões, literalmente, como era o caso, para a arena. Não se vai se colocar numa situação de sacrifício, de auto-sacrifício. Não se vai enfrentar o império que diz para você renuncia, se você tem dúvidas com relação à natureza de Cristo, quem ele era, o que ele fez, se as promessas dele são verdadeiras, se não são. Então entender essas coisas são importantes. Nós agora já compreendemos, nós agora temos essas questões muito bem resolvidas, mas no início não. Até porque essas questões relacionadas à pessoa de Jesus Cristo são questões que duraram séculos para serem resolvidas e chegarem a nós prontinho. Todo mundo hoje trata a Trindade Santíssima como uma coisa muito natural. Ah, mas o que é a Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ah, que legal, tudo muito bem resolvido para nós. Muito bem resolvido, houveram concílios inteiros. O bicho pegou, a coisa ficou feia. A igreja quase rachou. Aliás, a igreja rachou ao meio. Porque nós somos da igreja ocidental. A igreja do Oriente dividiu. A igreja do Oriente ficou para cá, a igreja do Ocidente para cá, por conta de questões doutrinárias. Então, quando você disser para mim, ou quando você pensar as questões teológicas não têm importância, pense que em 1054 a igreja se dividiu ao meio. E a igreja, no decorrer dos séculos, ela experimentou diversos rachas por conta de uma compreensão equivocada da teologia. Teologia não é uma abstração. Alguns tratam a teologia como abstração, mas ela não é. Ela tem efeitos práticos. E é por isso que a gente fica explicando detalhadamente. Hoje você vai ter que explicar bastante coisa. A gente vai entrar pouco no texto, porque para a gente criar a base para você entender o que é
E qual o objetivo dessa carta, dessa epístola de Paulo? Porque, como nós já falamos em outros momentos, as epístolas de Paulo já respondem a situações específicas e a problemas específicos. São cartas que vêm endereçadas a problemas específicos. No caso da epístola aos Colossenses, Epáfras relata alguns problemas da igreja de Colossos, da igreja de Laodiceia e da região de Hierápolis, e Paulo então escreve para que essa carta circular chegue a eles e eles possam entender o que era o Evangelho e as consequências dele. É assim, não apenas em relação ao que o pastor já falou, mas até mesmo individualmente falando, na minha prática, na maneira como eu vivo, eu individualmente falando. Porque assim, a gente vai falar mais sobre a heresia, que é chamada de heresia de Colossos, mas falando rapidamente aqui sobre as consequências práticas dessa heresia, é que ela acabava por levar a uma forma de vida, a um estilo de vida, ou de um ascetismo, ou de um... O que é um ascetismo? Algumas pessoas se mutilavam, tratavam o corpo de maneira muito dura por depreciá-lo, que a gente vai trabalhar um pouco mais essa questão quando a gente falar um pouco sobre essa heresia. Eu só estou dizendo assim, tudo isso para explicar como compreender bem a doutrina, a teologia, tem impactos práticos na nossa vida. Porque o que Paulo diz nos capítulos seguintes, que algo que a gente percebe o seguinte, que as pessoas estavam ou vivendo muito ascéticas, tratando muito duramente o corpo, jejuns, práticas de abstinência, isso, justamente, do sexo, da comida, da bebida, radicalizando, ou vivendo de forma dissoluta, de forma libertina, por causa de erros teológicos. Então assim, Paulo vai tratar disso, vai falar sobre virtudes, sobre abandonar certas práticas e se apropriar de certas virtudes, características do novo homem, de alguém nascido de novo. Então assim, o que a gente vai tratar com detalhes aqui para a gente tentar reduzir o máximo possível as dúvidas e fazê-los entender também isso. Uma compreensão doutrinária correta, uma ortodoxia, que é o que? A doutrina correta, ela deve gerar uma prática correta, uma ortopraxia, uma praxis, ou seja, a prática correta. Então, passa a ser uma mera abstração quando alguém faz esse divórcio entre teologia e vida. Mas não, quando nós estudamos teologia, e todos nós, irmãos, que paramos para ler as Escrituras, estudar as Escrituras, todos nós somos teólogos. Todos nós estamos fazendo teologia, estudando teologia, aprendendo teologia. Ainda que não seja algo muito sofisticado, livros e mais livros, mas teologia é refletir acerca de Deus, a sua revelação, a sua palavra. Então é importante sim. As pessoas têm hoje uma visão muito equivocada de que a teologia é simplesmente algo muito para pastores, para teólogos, para pessoas que se esmeram em estudar e escrever livros. Não. Teologia é algo inevitável. É inevitável para todo crente que lê a palavra. Você que lê a palavra, quando você acorda de manhã para se alimentar, você vai ler e você vai tirar uma conclusão dela. Então assim, você vai estar fazendo, de certa forma, teologia, vai estar estudando teologia. Então isso é uma coisa que faz parte da nossa vida. Entender isso... As pessoas pegam até o texto de Paulo, né? Que diz que a letra mata, o espírito vivifica. E fora de contexto, completamente fora de contexto, porque Paulo não está dizendo que não é para estudar a palavra, não está dizendo que não é para compreender a Escritura, não está dizendo que não é para levar a sério essa leitura da Bíblia e da teologia. E até para ajudar, João, eu acho que não quero interromper, você, se quiser pode continuar, dizer o seguinte: o que é teologia etimologicamente? Teologia, etimologicamente, vem do grego, que significa teos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Então é estudo de Deus. Os que pretendem trazer e colocar a teologia como sendo inútil, porque você nunca consegue compreender Deus, porque Deus é como impossível de ser compreendido com plenitude, e eu mesmo sei disso e compreendo isso, já disse outras vezes, e já disse em alguns momentos que Deus realmente é impossível de se colocar em uma caixa de fósforo, ou colocar dentro de uma tábua e explicar Deus,
mas nós podemos conhecer dele aquilo que ele mesmo se deu a conhecer na sua revelação, que é a Escritura. Então, por um lado, eu me aproximo de Deus com santo temor, contemplando aquilo que ele nos revela, aquilo que ele nos revela na sua Escritura, aquilo que ele nos revela em Jesus Cristo, como diria Barth, em Jesus e na Escritura. Mas eu só conheço sobre Jesus por causa da Escritura, porque eu não tenho mais na carne. Eu não tenho. Os primeiros cristãos tiveram a revelação de Jesus enquanto ele esteve na carne. Nós só temos a revelação da palavra, a revelação da palavra que nos é dada. E a partir dessa revelação nós podemos entender a palavra de Deus e entender sobre Jesus e saber sobre ele. Então temos que fazer teologia, porque fazer teologia é fazer estudo sobre Deus. Tem algo que nos interessa mais do que estudar sobre Deus? Então, assim, isso é uma tarefa para os pastores, para os presbíteros, para os teólogos? Não. Essa tarefa é uma tarefa da igreja. Por isso que nós temos uma EBD. Aliás, quem faz EBD na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e outras denominações que são denominações sérias, vão perceber, mesmo depois de estar no seminário e de estarem no ministério como eu estou há 16 anos, e contando o tempo que eu estudei teologia, que foram 5 anos, mais o tempo do ministério, que são 16 anos, eu estou 21 anos estudando teologia, oficialmente, tem coisas que eu estudei na EBD, e que o único conhecimento que eu tenho é do estudo da EBD, porque eu não estudei sobre todos os assuntos profundamente, de todos os assuntos da Escritura, porque são muitos assuntos, sabe? Então, eu estudei na EBD, e foram estudos significativos. Eu tive um pastor fantástico, que foi o pastor Ataías Belo, e depois o pastor José Henrique, que foram pastores excelentes, em que eu aprendi muito na escola bíblica dominical. Então, assim, a gente está começando Colossenses. Não pense que estudar na EBD é uma coisa água com açúcar, porque não é. E você vai ver quando estudarmos Colossenses. Rapidamente, só um parênteses aqui. Na mesma ordem foram meus pastores também. Também? Em épocas diferentes, né? O pastor Ataías primeiro, o pastor Zé Henrique depois. Em igrejas diferentes, em momentos diferentes, em lugares diferentes. Mas também foram meus pastores nessa ordem. Só um parênteses aqui. E assim, irmãos, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a heresia de Colossos. E aí toda essa introdução, toda essa conversa sobre a importância da teologia é para isso. Porque agora a gente vai falar um pouco sobre o problema, ou os problemas, desta carta que Paulo procura resolver nessa carta, melhor dizendo. Os problemas dessa comunidade, dessa igreja e das igrejas daquela região. Então, assim, a gente estava até conversando antes da aula começar aqui sobre os perigos de cairmos no anacronismo. O que é um anacronismo? É a gente atribuir algo, usar... É um erro temporal. Seria assim... O pastor pode me ajudar explicando aí, me ajuda aí. É quando, por exemplo, no segundo século, nós temos uma heresia claramente identificável que a igreja vai enfrentar. No segundo século. O segundo século significa a partir do ano 100 em diante, que é o gnosticismo. O gnosticismo está completamente estruturado no segundo século, e ele traz problemas destrutivos imensos à igreja. O gnosticismo é a palavra gnose. Gnose significa conhecimento. E o que significa isso? Que os cristãos no segundo século, que não é o período que a epístola aos Colossenses é escrita, não são os problemas da epístola aos Colossenses inicialmente. Eles entendem o quê? Que não precisam de um conhecimento da Escritura e nem do próprio Cristo. Que eles têm um conhecimento diferente, uma gnose especial, uma revelação especial. Revelação essa que é mediada não é por Jesus, mas por seres e por poderes intermediários que ficam entre o Deus Supremo e entre as realidades humanas terrestres. Uma certa adoração a anjos, a seres espirituais. É como se fosse, vamos trazer aqui para o panteão grego,
para o panteão grego, é como se eles não fossem e não adorassem a Zeus e os deuses do Olimpo, mas os semideuses, eles tivessem uma relação com os semideuses. Então quem gosta de filmes que tratam do panteão grego sabe o que eu estou falando. Então isso acontece no segundo século, mas no primeiro século não. O primeiro século é o início de uma caminhada para isso. Então atribuir aquilo que acontece no segundo século, aquilo que está acontecendo em Colossenses, seria um anacronismo, que é atribuir uma situação que acontece muito depois, num período anterior, como se já estivesse lá acontecendo. Isso é um problema de anacronismo. E por quê? Porque em Colossos há alguns problemas semelhantes ao que irá acontecer no segundo século, mas ainda não é o que está lá. Mas o João vai continuar aí para a gente. Então, assim, o pastor explicou muito bem. Se a gente falar, por exemplo, que Paulo está combatendo, através da sua carta, o gnosticismo, ou mesmo outras heresias que surgiram nos primeiros séculos, principalmente a partir do segundo século, a gente vai estar cometendo anacronismo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender aqui. Porque a gente pode afirmar o seguinte: há muitas semelhanças, até com base no conhecimento que a gente tem do gnosticismo ou de outras heresias. O pastor falou do gnosticismo, que vem de gnose, que é conhecimento, mas outras heresias parecidas. Tem outra também que é muito próxima do que Paulo combate, que é o docetismo, que também vem de uma palavra grega que significa, que é dókios, que significa parecer, que falava que Jesus Cristo, ele não tinha um corpo, mas parecia ter um corpo, parecia humano, mas não era humano. Então, essas são heresias que são características mais do segundo e terceiro século. Então, assim, se a gente falar que Paulo está combatendo aqui nessa carta docetismo, gnosticismo, aí sim a gente estaria sendo anacrônico. Porém, ainda que não seja o docetismo como foi difundido no segundo século, ou qualquer outra heresia, a gente vê aqui sim características dessas heresias. Então, assim, a gente pode ver que no primeiro século aquilo nós vemos aquilo que resultou nessas heresias aqui Paulo combatendo. Então nós podemos ver aqui um nascedouro talvez dessas heresias. Então Paulo vai combater essas heresias nessa carta. E como o pastor bem falou, no gnosticismo, e a gente vai falar aqui de uma heresia de Colossos, que é o termo para fugir do anacronismo que os estudiosos utilizam. Na heresia de Colossos, como também no gnosticismo, você tinha o quê? Uma dicotomia, um dualismo, uma separação, né? Uma separação assim, entre aquilo que é espiritual e daquilo que é físico. Isso também é uma característica dessa heresia. Então, assim, isso vai resultar em quê? Isso vai resultar na compreensão de que Deus, sendo bom, não poderia ser o criador de todas as coisas. Então você tem o quê? A doutrina não só a doutrina de Cristo atacada, não só o problema na cristologia, mas você tem um problema na própria criação. Então, assim, eles acreditavam, por exemplo, que não foi o Deus supremo que criou todas as coisas, mas que uma dessas entidades, desses seres intermediários, o demiurgo, que criou a matéria, que a matéria vem desse demiurgo. Então, assim, a gente tem vários problemas, porque quando a gente fala de Cristo, a gente fala de um Cristo que encarnou-se, e a gente tem, para eles é um problema isso. Então, por isso que eles vão falar, Jesus Cristo não pode ter um corpo, parece ter, ou alguns que vão reconhecer que ele tem, vão falar que ele não é Deus por isso, não é bom por isso, né? Está preso à matéria que é má. Então, assim, Paulo ele escreve para combater esse tipo de heresia. E aí a gente vai percebendo que as palavras que mais você vai ver na carta de Paulo aos Colossenses, e você pode ler ela com calma depois, mais atenção, porque a gente vai trabalhar algumas semanas em cima dela, é que Paulo usa muito a palavra corpo, usa muito a palavra sabedoria, conhecimento, relacionando sempre a Cristo, a igreja. Então Paulo está tentando ensinar àquela comunidade que o corpo tem valor, que Cristo é em Cristo que todas as coisas são criadas. Então está falando de criação, está defendendo a criação,
Então, Paulo vai trabalhando isso no decorrer da carta e terminando, né, com a parte prática. Porque, como eu disse, o pastor já falou, a gente já falou aqui, né, uma teologia ruim gera práticas ruins, uma doutrina ruim gera práticas ruins. Não tem como a gente falar assim, não importa o que você pensa, desde que você viva de maneira adequada e correta. Não tem isso, não existe isso. Porque se a pessoa ela não vê importância no corpo, por exemplo, que era o caso de muitos desses hereges, dessas pessoas que se infiltravam na igreja, elas vão ter uma postura em relação ao corpo equivocada. Então, assim, muitos deles viviam na promiscuidade, porque para eles o corpo não era nada, então desrespeitavam o corpo, agiam com sensualidade por conta disso, ou alguns iam para o outro extremo, que era se mutilar. O corpo não tem importância, é o espírito que tem que ser valorizado. Então eles se mutilavam, cometiam atrocidades com eles próprios. Por quê? Porque para eles o corpo não tinha valor. Então a gente percebe como a questão da teologia vai acabar culminando na parte prática. Isso é mais uma forma da gente perceber a importância do estudo da palavra. Aí a gente entra numa questão, para te dar um pontapé, já foi aqui elaborado vários caminhos que a gente vai tomar aqui nessa nossa epístola. Mas vamos começar aqui, voltar um pouquinho aqui à origem de tudo isso. O problema de Colossos, a heresia de Colossos, ela tem uma origem muito clara, que não é um combate contra o judaísmo. Não estamos aqui com o problema das igrejas da Galácia. Apesar de estar aqui presente em alguns momentos, a gente vai perceber isso, que aqui presente está a questão de obediência a dias, sábados, luas e tudo mais, como Paulo vai falar aqui, não é por influência do judaísmo e nem dos judeus da circuncisão. Não é isso. Pode haver uma influência também de judeus cristãos que estão sendo influenciados, mas todos estão sendo influenciados por algo que está fora do cristianismo, que está fora do judaísmo. É muito mais, a heresia de Colossos, ela tem muito mais origem num certo paganismo que se infiltra no judaísmo e que se infiltra no cristianismo nascente. Como que esse paganismo ele se infiltra? Ele se filtra por uma concepção muito presente no primeiro século, no segundo século, que vai durar durante muito tempo ainda, que ainda tem reflexo ainda sobre hoje. O Samuel Vieira escreveu um livro que é o gnosticismo, o Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca. O Império Contra-Ataca é uma leitura do gnosticismo do primeiro século, do segundo século, que é no segundo século que ele existe, de forma estruturada, também no nosso tempo. O que significava isso? De onde surge isso? Qual é a raiz disso tudo? Qual é o problema dessa igreja? Qual é o problema, João, das igrejas hoje, ainda influenciadas pela heresia de Colossos? Eu vou voltar a um cara que vocês sabem que eu me remeto a ele, mas não tem como não remeter a ele. Esse cara chama-se Sócrates. E o Sócrates de Platão. Você conhece a história de Sócrates. Se você não conhece, eu vou resumir a história de Sócrates aqui. Sócrates era um pensador ateniense que questiona os valores e questiona toda a forma de compreender a justiça na sua época. Sócrates questiona os sábios da sua época, questiona a sabedoria e o conhecimento da sua época, e por isso é condenado à morte. Condenado à morte porque um amigo dele, um dia chega para ele e diz para ele: Sócrates, eu fui no oráculo e perguntei ao oráculo a um homem mais sábio que Sócrates em Atenas, e o oráculo diz para aquele amigo dele que não existia nenhum homem mais sábio que Sócrates em toda Atenas. Ele fala isso para Sócrates, Sócrates querendo provar que ele não era sábio, vai procurar aqueles que supostamente eram sábios. Quem eram esses homens? Os políticos, os poetas e os artesãos, que eram os ditos sábios da época. Sócrates procura esses homens com um intuito. A gente escuta às vezes a pessoa falar assim: só sei que nada sei. Quando alguém diz isso, aparentemente essa pessoa está dizendo que ela é muito humilde, mas
Quando você perceber, quando eu contar a história toda, você vai perceber que quando alguém diz isso, é uma prova de uma arrogância imensa. Porque Sócrates diz isso no sentido de que ele sabe muito mais que todo mundo. Porque quando o seu amigo diz para ele que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia, ele procura os poetas, os políticos, os artesãos para colocá-los sobre um teste e provar que eles eram mais sábios que ele, Sócrates. Então Sócrates vai a eles para ver neles a sabedoria que eles possuíam e dizer, olha, aquele cara lá, ele é mais sábio que eu. Eu testei, eu examinei, eu fiz um exame e ele saiu muito melhor que eu. Eu não saberia responder, eu não daria conta disso. Só que Sócrates percebe que ao fazer esse exame, os poetas, eles são sábios porque são inspirados. A sabedoria dos poetas não é uma sabedoria própria deles, é por inspiração dos deuses, por inspiração do Deus, que ele vai dizer isso na apologia, no seu escrito, que chama-se Apologia de Sócrates. Ele, quando questiona os artesãos, ele sabe que os artesãos, eles têm uma sabedoria. A sabedoria dos artesãos, que os artesãos eram sábios naquilo que eles tinham uma especificidade. Por exemplo, um carpinteiro, ele tem essa sabedoria, mas na carpintaria. O engenheiro, na engenharia. Estou trazendo aqui para a nossa realidade. O médico na medicina. O cozinheiro, na cozinha. Então, Sócrates percebeu o quê? Que a sabedoria que eles possuíam era uma sabedoria restrita àquela área específica. Quando ele procura os políticos, aí então é um desastre. Os políticos propõem-se a saber, mas não sabem nada. Eles sabem discursar. Eles só acham que sabem, mas não sabem absolutamente nada. Qualquer relação com o nosso tempo é mera coincidência, né? Porque o que a gente percebe é que eles são bons discursos. E aí estou falando aqui em político no sentido genérico da palavra. Por favor, não me coloque, nem me coloque caixinha nenhuma, porque a crítica aqui é ao sistema como um todo. É a raiz, que vai lá na Grécia. Então, quando Sócrates percebe isso, ele percebe que todos esses supostos sábios não sabem nada. Eles não são sábios. E ele sabe que a sabedoria dele é unicamente devida a uma coisa: o fato de não saber. Ele é sábio porque ele sabe que não sabe. Então, o não saber faz dele sábio. Por causa disso ele morre. E eu entro na questão principal nossa aqui. Ele é morto porque questiona aqueles que eram autoridade no conhecimento, gnose. Quando ele morre, e antes dele morrer, ele escreve um livro, Platão escreve um livro, porque Sócrates não escreve nada. Platão escreve um livro sobre a morte, os últimos dias, os últimos dias de vida de Sócrates, que é o Fédon. O Fédon é um livro que fala o tempo todo de como Sócrates estava antes de morrer. Como é que ele reagiu ao fato de saber que vai morrer. E aí entra na questão do desprezo ao corpo. Porque neste livro, o Fédon, ele considera que quem tem o conhecimento, quem tem o saber, quem tem a gnose, é alguém que está fora do corpo. É alguém que não está preso ao corpo. É alguém que tem uma iluminação, que não depende do corpo. Pelo contrário, o corpo atrapalha. Porque a compreensão que Platão tem, pelo menos como nós lemos o Platão e o Fédon de Platão, alguns vão divergir, vão dizer que isso é um platonismo popularizado e que Platão não disse isso. Mas o que ficou para a história é que o Sócrates de Platão, eles desprezam o corpo, desprezam o material e concebem que o conhecimento verdadeiro está fora do corpo, está fora da matéria, está fora do palpável, está fora do visível. E isso remeteu toda a Idade Média a uma compreensão do mundo que chegou até a gente, de que o que é mais importante, onde é que nós temos conhecimento verdadeiro? Naquilo que está fora do corpo, naquilo que está fora da matéria.
E isto produziu o quê? Uma reação à matéria, uma reação ao corpo, de sendo o corpo e a matéria coisas ruins. Quer dizer, quando Sócrates vai dizer lá no Fédon, é de que ele almeja morrer, porque o morrer era a melhor forma de um sábio alcançar a plenitude do conhecimento. Porque fora do corpo, quem está fora do corpo está fora de amarras. Ele compara o corpo ali como sendo uma prisão. E compara o corpo também como um corpo que está sob algemas. A carnalidade, a corporeidade como sendo algemas que impede o conhecimento verdadeiro. Porque o conhecimento verdadeiro é limitado, segundo a obra do Fédon, ao quê? Ao cansaço, à fome, a tudo que... ao sexo, porque quem depende de todas as coisas precisa dessas coisas, se desvia do conhecimento, se desvia da preocupação principal para cuidar dessas coisas que são menos importantes. Então tudo isso remeteu a um conhecimento, a uma influência que até hoje perdura, de que é assim, sendo que o Evangelho não diz isso. Isso é uma leitura pagã, é uma leitura da filosofia que vai influenciar a religião, a política, a sociologia, tudo é influenciado por isso. É por isso que Platão é um cara que tem uma referência de um fundador de um pensamento que percorre séculos, milênios, porque isto influencia-nos até hoje. Como é que as pessoas veem até hoje a coisa? A maioria delas, como o corpo sendo inferior à alma. Sendo que se você volta para a doutrina da criação e para toda a concepção bíblica e para o próprio Jesus Cristo, ele veio em carne, ele veio numa natureza corpórea, dizendo e redimindo o corpo, dizendo, não, o problema não é o corpo, o problema não é a carne, o problema é quando a carne se contaminou pelo pecado. O problema não está nisso. Mas o que isso produziu? Isso produziu uma forma de enxergar o mundo que você não pode conhecer nada de filosofia, que tem achado até um saco que eu fiquei dando essa volta inteira para falar sobre isso, mas que você vai entender aonde a coisa começou. Começou ali, na compreensão de Sócrates de que a alma é um peso que precisa, que o corpo, o corpo é um peso que precisa ser eliminado. E isto vai influenciar negativamente a doutrina de Colossos. O corpo é mau, o corpo ele não serve para nada. E aí a reação daqueles irmãos é: ou você despreza-o de tal forma e vive na promiscuidade, ou você o pune, o disciplina ao máximo para que ele esteja debaixo de rédeas duras e não cometa nenhum absurdo. Então a gente começa aí a entender como tudo isso vai acontecer, não apenas em Colossos, mas no gnosticismo do segundo século e chega a gente hoje. Sim, e assim, a questão em relação à criação, Paulo vai tentar deixar bem claro que todas as coisas foram criadas por Deus em Cristo, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver muito bem, e assim, é difícil a gente não cair no anacronismo, porque quando a gente procura definir e tentar identificar essa heresia, a gente faz com base no que nós compreendemos no segundo século sobre o gnosticismo. Mas porque há semelhanças. Então, há semelhanças aqui com o que Paulo está falando, com o que foi no segundo século o gnosticismo. Então, a gente vê o quê? Que a compreensão, por exemplo, dos gnósticos sobre quem era Jesus, quem era Cristo para eles, era uma dessas entidades intermediárias, que era tão mais próxima do homem que tinha um corpo ou parecia ter um corpo. Por isso que ele conseguia se relacionar com a humanidade. Então, pensa nas consequências para as outras doutrinas importantes do cristianismo dessa compreensão equivocada. Então, a gente entende que nós somos salvos porque Deus, mesmo sendo Deus transcendente, Ele também é um Deus imanente que interfere na nossa existência através de Cristo, que encarnou-se e que sofreu o que sofreu na cruz do Calvário, porque sofreu um sofrimento que era para você, todos nós sofremos. Então, assim, se Cristo não tem um corpo, Cristo não sofreu. Se Cristo não tem um corpo, ou pareceu apenas ter um corpo, ele não sofreu, ele apenas pareceu ter sofrido. E não apenas sofrer, a questão da remissão,
que o corpo só pode ser redimido se um outro que também tem corpo Sim. como eu enfrentar o mesmo dilema moral e ainda se subjugar e esse dilema moral que é pecar ou não pecar. Se eu não peco, mas porque eu não tenho um corpo, está provado sim que o meu erro ele é impossível de ser alterado, porque Jesus só conseguiu resolver o problema porque ele não tinha corpo. Então o corpo é mau, não adianta não resolver o problema. Mas continua. Sim, então assim, a gente tem consequências muito sérias. Né? Paulo, já percebendo isso, ele vai tratar dessas questões, vai combater essa heresia de Colossos, que é um tipo de gnosticismo ali no seu nascedor, um tipo de gnosticismo ali incipiente, né? Algo que está começando a ser desenvolvido naquele período, por influência do que o pastor já falou aqui acerca. A gente também deveria ter falado isso no começo, né? Além de ser profundamente teológica, ela envolve inevitavelmente aspectos da filosofia, porque... Aliás, nasce na filosofia. Nasce na filosofia. Nasce na filosofia, porque a filosofia, ela é ligada à religião. É porque nós, homens do século XXI, influenciados pelo iluminismo do século XIX, fizemos essa separação didática, importante, mas que isso também trouxe prejuízo. Porque quando você olha para a teologia hoje, você não olha que ela é também filosófica. Você também não olha que tudo está integrado. Nós fizemos uma repartição das coisas, sendo que o conhecimento não é um conhecimento, isso aqui é política, isso aqui é filosofia, isso aqui é teologia, isso aqui é social. Não. No início está tudo junto, está tudo misturado, está tudo embutido junto. Quando a gente fala assim, pastor, com a filosofia dele, não é o pastor com a filosofia dele. A filosofia é uma coisa que está presente em todas as concepções, em todos os tempos. Você pode entender na filosofia, você pode continuar entendendo, ou até mesmo rejeitando compreender, mas ela vai fazer falta no seu conhecimento da própria Bíblia, porque a Bíblia vai estar dentro de um conto de conhecimento. O que é filosofia? Philos vem de amigo da filosofia. Filosofia, o filósofo é aquele que é amigo da sabedoria, é amigo do conhecimento. Então quem quer conhecer, conhece a filosofia, conhece a teologia, e assim vão as áreas todas do conhecimento que estão entrelaços na filosofia e na teologia. A filosofia e a teologia são consideradas a base de todo o conhecimento ocidental e do conhecimento que nós possuímos hoje. Não se conhece, gente, olha só, você pode ser engenheiro, você pode ser médico, você pode ser bacharel em ciências da computação, você pode ser bacharel em direito, mas você tem uma base filosófica e religiosa, teológica. Todo mundo tem. Não há como fugir, porque começa na filosofia e na teologia e na filosofia. Então assim, até o próprio apóstolo Paulo, né, registrado em Atos pelo evangelista Lucas, que também é autor de Atos, ele cita um dos filósofos para conversar com gente que estava inteirado com a filosofia, que eram os atenienses. Quando ele vai falar sobre nele que nos movemos, vivemos, existimos, ele está fazendo uma alusão sim à filosofia de Parmênides, se eu não me engano. Então, que era um dos pensadores gregos de grande influência. Então, assim, a gente precisa parar de ter esse preconceito. Então, não é que a gente está ensinando, fazendo uma mistura entre a teologia, o cristianismo com a filosofia. Não, é porque uma coisa está ligada. O ambiente que está surgindo uma coisa, está surgindo a outra. Justamente. Então, assim, Paulo fala bastante, Paulo usa muito, até a forma que Paulo argumenta, é uma forma comum entre os filósofos, entre os pensadores da época. Então a gente tem que parar com esse preconceito. Então Paulo fala bastante aqui de conhecimento, de sabedoria. Ele vai usar palavras que são do vocabulário filosófico. Então assim, a gente precisa entender isso também. Isso é desafiador? É desafiador. Por exemplo, a história que o pastor contou aqui de Sócrates, com mais detalhes, isso é uma coisa que eu não sou filósofo, então é uma coisa que eu não tenho o conhecimento que ele tem, eu não sabia dos detalhes dessa história. Então, só que é desafiador, mas não quer dizer que seja uma coisa que deve ser desprezada. Então, assim, se eu não sei, por exemplo, que nessa obra de Platão, que trata de Sócrates, nós temos ali algo que é possível identificarmos aqui no texto como uma influência disso, eu entenderia menos o texto. Agora eu entendo mais o texto, entendo mais o problema que acontecia naquela igreja. Por quê? Porque eu
tive um pouquinho mais de conhecimento acerca da filosofia, acerca da história da filosofia. Então a gente precisa valorizar isso. Então isso é uma coisa importante. E a gente vê o quê? Que essa heresia, Paulo vai combater ela por quê? Por causa da doutrina da criação, por causa da doutrina de Cristo. Então, como a gente viu, tem implicações em outras doutrinas. Se Cristo não tem um corpo, a obra de Cristo toda. Outra coisa também, se há uma compreensão equivocada acerca do corpo, a ressurreição não é algo mais que tem importância, mas é algo que perde valor, porque você está voltando para a escravidão do corpo. Alguém que ressuscita é alguém que outrora liberto do corpo está voltando à prisão do corpo. Então assim, o que é a ressurreição para quem acredita nisso? Não tem um valor que para nós. Sim. Não tem um valor que tem para nós cristãos, que é a importância de como nós temos trabalhado aqui, de vencer a morte. Cristo venceu a morte através da sua ressurreição, e por ter vencido a morte, nós podemos ter a garantia que nós também vencemos. Nele, nós somos vencedores. Então tudo isso perde completamente o sentido. Quando você tem essas doutrinas atacadas. Então o que nós vemos aqui nessa heresia é que é por isso que Colossenses é uma carta bem teológica, porque é preciso por conta desses ataques. Então, até aqui caminhamos o seguinte: Deus é o Criador de todas as coisas. Estamos criando as bases do que a gente vai caminhar daqui para frente. Deus é o Criador. Deus criou o homem com um corpo e Deus criou o homem com uma parte imaterial, que você pode chamar de espírito, você pode chamar de alma. Não vamos discutir aqui dicotomia, tricotomia. Há uma parte material e há uma parte imaterial no homem. Essas partes estão juntas. Não há separação entre elas. Essas partes precisam conhecer e ter um conhecimento pleno de Deus. Essas partes não são uma parte salva e a outra parte não tem importância, o resultado nem o destino delas. Essas partes, por serem tão importantes quanto para o Deus Criador, elas têm a mesma preocupação de Deus. Ele criou o homem, ele criou a mulher e disse que tudo que ele criou era bom. Então ele criou o homem com essa parte material e com essa parte material. Há uma hierarquia? Não há uma hierarquia. Não há uma hierarquia. Por que não há uma hierarquia? Porque apesar do corpo ainda estar debaixo do jugo do pecado, e é o pecado que faz com que o material se torne mal visto por nós, porque ele foi afetado pelo pecado, e ele não, por conta do pecado acontece o seguinte com o corpo e com aquilo que é material: é desgastável, não é só imperfeito, é desgastável. O corpo e tudo que é material desgasta e automaticamente morre. E aquilo que é imaterial não desgasta e não morre. Ou seja, a alma não morre. E o material morre, porque o material é desgastável, porque está afetado pelo pecado. Porque a ressurreição dos mortos já aconteceu em Jesus Cristo. Ele é o primeiro feixe da colheita, mas a colheita ainda não foi toda feita. Quando vir Jesus com os seus, então todos vamos ressuscitar os mortos, os nossos corpos serão completamente transformados em corpos que são incorruptíveis, então também o corpo terá o mesmo lugar que tem o nosso espírito. Então, o que fez essa pessoa pensar que existia uma hierarquia? Pelo fato do corpo ainda não ser o corpo da ressurreição, ele é inferior àquilo que já recebeu de Deus uma remissão completa, que é a parte imaterial. O que Paulo está tentando fazer? Salvar a criação de Deus por completo. Não há como desprezar aquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez é bom. Deus fez o homem completo. Porque, pensa comigo aqui, para você poder entender o que a gente está dizendo aqui. A gente já falou de filosofia, já falou de um monte de coisa. Para você entender uma coisa. Quando nós estamos tentando salvar, biblicamente, isto, a gente está dizendo o seguinte: tudo que Deus faz é bom. Ele criou o corpo, ele criou o homem, e aquilo que o homem, que Deus fez, era bom. Porque senão você e eu podemos, de forma implícita ou sem ter essa intenção, chegar à conclusão seguinte: se o Deus Trino, o Deus perfeito, criou o homem
e o homem pecou, o problema do homem não está no homem, está no seu Criador. Porque ele deve ter criado mais ou menos meia boca, há nele algo que faz com que ele seja tendencioso ao pecado. O homem nunca foi criado com tendência nenhuma ao pecado. O homem foi criado perfeito, pleno, completo. E era um corpo pleno, completo. O homem era pleno. O corpo nunca foi um problema até o pecado. Até o pecado. O homem e a mulher estavam nus. Isso não era um problema. O problema é que o corpo não redimido, a carne não redimida, ela está sob o efeito do pecado, e isto é que nós temos que trabalhar, e que nós vamos trabalhar aqui em Colossenses. Ou seja, Deus é o Criador, Deus tem o controle da criação, Ele fez o homem completo, o homem é pleno em si mesmo, e quando a ressurreição dos mortos acontecer, tudo vai voltar para o lugar, o novo céu, a nova terra, o novo corpo, o novo homem, tudo será novo, inclusive o homem. Então Paulo resgata o lugar de o Deus Criador na história. Então não é abstração. A gente falou muito de filosofia, estamos falando muitas coisas, mas não é abstração, gente. Isso toca na vida da gente. A gente aprende a compreender que Deus fez tudo perfeito, que o mundo todo é perfeito, que todas as coisas são boas, que não há nada ruim, que tudo que entra no corpo é bom porque Deus fez. Quer dizer que o problema não é o diabo, o problema não são os anjos, o problema é o próprio pecado. E quando nós somos resgatados na redenção, tudo é resolvido. Então assim, a gente pode resumir o que a gente falou aqui. É o seguinte, Paulo quer deixar bem claro que Deus é o Criador, a matéria não é essencialmente má, aquilo que é físico, corpóreo, não é essencialmente mal, é mal por causa do pecado. Se esses ataques à matéria por parte desses hereges afetavam a cristologia, porque Cristo, nós entendemos que Ele é tanto Deus como homem. Então, se Ele é homem, nós cremos que Ele tem um corpo, e esse corpo, por ser atacado, por ser corpóreo, era atacado pelos gnósticos. Então, assim, Paulo vai afirmar que Cristo habita nele toda a plenitude, como nós vamos ver. Então, Paulo vai defender a divindade de Cristo, Paulo vai argumentar em favor da divindade também, da humanidade de Cristo nessa carta, nós vamos ver. Então, a gente consegue sintetizar mais ou menos assim: a criação, Deus é o Criador, criou tudo muito bom, criou, inclusive, por meio de Cristo. É também uma forma de Paulo não identificar Cristo como algo criado, como parte da criação, porque ele vai dizer que Ele é antes de todas as coisas, e por Ele, por meio dele, todas as coisas foram criadas. Então Paulo está fazendo também esclarecendo algo, que está separando, Cristo não é criação, Cristo não foi criado, por meio dele todas as coisas foram criadas. Então isso é uma coisa que a gente vai ver. Eu creio que algumas coisas a gente vai ver com mais detalhe quando formos tratando do versículo a versículo. Então hoje seria mais uma introdução, Então assim, se ficou alguma coisa aí mais pesada, mais difícil de entender, não deixe de perguntar, e a gente fique sabendo que a gente vai no decorrer dos capítulos, dos versículos, novamente tratando dessas questões, e aí vai ficando mais claro. O que a gente hoje quer que você entenda é um pouco da introdução acerca da carta, e também dos problemas que Paulo vai tratar nessa carta. E é impossível a gente falar dos problemas que Paulo vai tratar nessa carta sem tocar nesses assuntos que são um pouco mais do universo ali da filosofia, da teologia, termos mais técnicos. Só que a gente vai trabalhando aí para tentar esclarecer o máximo possível. Então, continue aí firme com a gente aí. Se também teve alguma dificuldade, ótimo! É para também estimular você a correr atrás do conhecimento que não é sempre óbvio. Sabe, quando alguém pensa assim, mas esse assunto está um pouco fora do comum, do que a gente está acostumado. Que bom, né? Que a gente tem alguma coisa além daquilo que você está acostumado para trazer. Agora fique tranquilo que a gente vai tornar isso mais palpável a partir do texto bíblico. O texto bíblico nos ensina isso. Até esse problema no segundo século também, a gente sempre tem problemas e dificuldades a serem vencidas. Quando os primeiros pais gregos, eles
numa reação à perseguição ao cristianismo, tentaram, para salvar o cristianismo, adaptar o cristianismo às matizes e a visão a visão grega, é que começou também o problema. Porque Justino, eles pensaram, o cristianismo é coisa de ignorante, o cristianismo é coisa de gente que não tem conhecimento, o cristianismo é coisa de gente pobre e que não conhece a filosofia. Então, o que os primeiros pais fizeram? Vamos adaptar o cristianismo à filosofia grega. E aí, no segundo século, a gente vê esse problema. Mas o problema começa na igreja de Colossos. A gente, semana que vem, continua, e você vai com a gente caminhar, entender que os desafios são imensos e eles estão presentes hoje. Você vai perceber que muita igreja está ainda no primeiro século, vivendo os mesmos problemas. Sim, problemas do paganismo, que é a heresia de Colossos só se tornou heresia de Colossos pela influência pagã. Era sincrética, realmente tinha elementos de tanto do cristianismo quanto do judaísmo, mas é paganismo. Até o sincretismo ele é muito característico do paganismo. O paganismo pode ser sincretizado. O cristianismo não abre mão, o judaísmo não abre mão de certas coisas, o cristianismo não abre mão de certas coisas, mas o paganismo ele é muito adaptável. Então, o cristianismo não vai se adaptar ao paganismo, nem o judaísmo vai se adaptar ao paganismo, mas o paganismo ele vai se adaptar ao cristianismo, ao judaísmo. Então, assim, a gente vê o paganismo é uma realidade também nos dias de hoje, continua tentando se adaptar, outra roupagem, outras características mais peculiares, mas continua tentando se adaptar e fazer parte também da realidade da igreja no século XXI, muito tempo depois dos escritos de Paulo. Então isso é uma coisa que a gente precisa perceber, e eu acredito que no decorrer desse estudo aí a gente vai perceber. Não sei se o pastor a gente já está trabalhando nisso, mas a gente vai pensar no materialzinho para facilitar. Sim, nós vamos ter um material desse estudo. E aí eu quero te pensar o seguinte, olha só, hoje pode estar parecendo para você um pouco complicado, mas eu quero dizer aonde a gente vai chegar. A gente vai chegar a uns problemas que hoje a gente vive na igreja. Por exemplo, a luta é contra o paganismo nesse momento. E aí eu faço você perceber uma coisa. Por que hoje nós vemos tanta gente que é evangélica falando de horóscopo sem nenhum problema? Por que você vê gente trazendo para dentro da igreja visões místicas, hindu, visões que são próprias de seitas e de heresias antiguíssimas e que estão sendo trazidas de volta? Porque o paganismo ele volta com força. O paganismo é muito forte. Ele está no horóscopo, ele está presente no misticismo. Por que o sal grosso sempre está aí voltando? Por que as pessoas idolatram a Arca da Aliança? Por que as pessoas estão buscando amuletos mágicos? Amuletos mágicos. João, o tulipe é um amuleto para muita gente. As pessoas acham que absorver um conhecimento intelectual dos 5 pontos são como os 5 amuletos que protegem das pessoas se perderem e se verem fora do Evangelho do Cristo. Então há uma série de coisas que nós trazemos, que nós experimentamos, que a igreja tem vivido hoje, que são influências que nascem lá em Colossos e que a gente vai ver que estão presentes hoje entre nós. Sim, sim. Ok? É isso. Vamos encerrar então? Vamos orar então. O João começou orando, eu termino. Fique conosco na próxima semana. Antes de você desligar, você vai ter uma surpresa muito legal que vem logo depois da gente. Você está com a gente? Continua com a gente? Só. E a gente tem uma surpresa aqui, antes da gente orar. E lembrando mais uma vez aí, dá aquela curtida no vídeo, compartilha, continua compartilhando. Apesar da estreia acabar, o vídeo continua disponível. Você que participou do chat, você pode comentar durante o chat, mas ao acabar a estreia, você pode também comentar lá, tem a aba de comentários. Continue comentando, continue conversando, interagindo com a gente. Nós que somos da equipe,
de comunicação da igreja, continuamos a acompanhar os comentários lá, ver se tiver alguma pergunta lá, alguma dúvida. A gente vai trabalhar para resolver, para responder, vai trabalhar para responder tanto no comentário ou mesmo na aula seguinte. Então, toda interação, quanto mais interação, melhor para vocês e para a gente também. Então, se você não está inscrito no canal, é normal que a gente acabe se interessando por um vídeo quando a gente vê, e às vezes entra, assiste o vídeo e depois sai e acaba esquecendo de se inscrever na página, no canal. Então se inscreve no canal, isso ajuda pra caramba a gente também que está trabalhando para divulgar aí, para ter mais gente tendo acesso a esse conteúdo. Então se inscreve no canal, curte o vídeo, dá um como o pessoal, até a Rejane me zoou aí, um joinha. Ninguém usa mais joinha, mas algumas pessoas ainda dizem joinha, então dá um joinha aí no vídeo, dá uma curtida, dá um like, compartilha, continue compartilhando, porque aí a gente consegue ter mais acessos e aí o evangelho é comunicado a mais pessoas também. Isso pra gente é de extrema importância, é mais importante do que números, as pessoas sendo alcançadas pelo evangelho. Então é isso. João, a gente não vai terminar não, João. Vamos terminar não, porque tá chegando um pessoal aí, antes da gente orar. Vamos deixar eles chegarem. Recebam aí esse pessoal que tá aí para trazer novidade pra gente, ok? Fica com Deus aí. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente, nós estamos nos cuidando. Mas eu e a tia Sheila preparamos algo muito especial para vocês, tá bom? Hoje é domingo, hoje é dia de escola dominical e nós iremos aprender um pouco sobre a palavra do Senhor nesse dia, tá? Nós queremos dizer que nós estamos morrendo de saudade, morrendo de vontade de abraçar, de beijar vocês, mas logo nós vamos poder fazer tudo isso novamente. É preciso agora ter um pouco de paciência, tá bom? Vamos abrir as nossas Bíblias? Vamos ler a palavra do Senhor? Quero te convidar para que você possa ler a sua Bíblia lá em Salmos, número 51. Abre aí que eu vou esperar você abrir. Abriu? Salmos 51, do verso 9 ao 10, que diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ah, como é bom a gente ler a palavra do Senhor, não é verdade, crianças? Quem está fazendo isso na quarentena? Levanta a mão. Muito bem, muito bem. Mas na quarentena também nós temos que falar com Deus. Você tem falado com Deus aí? Me conta aí. Tem falado com Deus, agradecendo pelo alimento, pela sua família, por estarmos com saúde, não é verdade? Então vamos fechar os nossos olhos agora e vamos falar com Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos por este dia, te agradecemos pela nossa vida, te agradecemos pela nossa família, te agradecemos pela nossa igreja. Te pedimos, ó Deus, que tu continues a cuidar de nós, que tu continues, ó Deus, a cuidar de cada criança, ó Deus, de cada família, ó Pai, que tem passado por esse tempo. Ensina-nos, ó Deus, a te buscar nesse tempo e a te conhecer e aproveitar tudo para o louvor e para a sua glória. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Amém? Quando a tia leu sobre Deus tirar do nosso coração o pecado e nos dar um espírito inabalável, me veio à memória uma música e nós iremos cantar essa música. E eu gostaria de convidar aquelas crianças que queiram cantar essa música e colocarem no grupo da igreja como um desafio. Quero ver se vocês conseguem. Estou desafiando vocês
a cantar essa canção que é muito fácil, muito conhecida, tá bom? E ela fala sobre o sabão que lava a nossa mão. Vou usar meu amigo Urso. Que lava a nossa mão, que lava os nossos pés, mas também lava o nosso coração e tira dele toda a sujeirinha. Esse sabão não é um sabão qualquer, é um sabão que tem o nome de Jesus, que tira todo o pecado, toda a sujeirinha. Vamos cantar? Se você não conhece, você vai aprender, tá bom? E fala assim, ó. O sabão lava o meu pezinho, lava o meu rostinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não me escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar, até mesmo o pecado. E sobre isso, sobre o pecado, a tia Sheila vai falar com vocês já já. Mas antes, gente, eu preciso entregar o sabão para ela, né? Segura aí, tia Sheila. Oi, tia Lili, chegou seu sabão aqui. Oi, gente, tudo bom? Depois que vocês escutaram a musiquinha com a tia Lili, agora vocês vão escutar a historinha com a tia Sheila, tá? A nossa EBD aqui de hoje. Bom, começando a nossa historinha, primeiro vem falar que eu tô com muita saudade de vocês e logo a gente pode se ver, tá? A gente vai ler o versículo aqui de 2 Timóteo 3,15, que fala assim: E desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, o que é isso? Desde pequenininho, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que escutar a palavra de Deus, para ela ir entrando no nosso coração e a gente crescendo, aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Começando a nossa história, a tia Lili cantou a musiquinha do sabão e agora a gente vai contar a historinha do sabão, tá? E o sabão, ele limpa a gente todinho por fora, né? Então vamos lá, ó. O sabão, ele lava o meu rosto. O sabão lava o meu pé. O sabão lava as minhas mãos. Mas o sabão lava o meu coração? Não, o sabão não lava o meu coração. Quem é que pode lavar meu coração? Só Jesus. Jesus, ele limpa o meu coração. Então aqui fala, ó, mas Jesus, para me deixar limpinho, quer lavar meu coração. E o que é lavar o nosso coração? Lavar o nosso coração é tirar toda a manchinha que o mal faz, né? Quando a gente briga, quando a gente fica triste, quando a gente fica com raiva de alguém, do colega. Então Jesus, ele vai tirar toda essa manchinha que vai deixar a tristeza no coração da gente, a mágoa, e vai limpar. Então, não é o sabão que limpa isso, é Jesus que limpa, né? E como é que faz isso? A gente não pode esconder nada de Jesus. A gente não escondendo nada de Jesus, ele vai saber quais as manchinhas que ele vai ter que limpar. E vai deixar a gente limpinho, de dentro para fora. Então, ó, de Jesus eu não escondo nada. Tudo ele pode apagar. Jesus apaga tudo. Por isso a gente tem que estar sempre conversando com ele, porque ele é o nosso melhor amigo, né? Ele sabe de tudo que acontece na nossa vida, ele nos ajuda e é ele que vai nos limpar de dentro para fora. Tem muito tempo já que a gente está em casa, né? Eu tô morrendo de saudade de vocês. E logo, logo a gente vai estar de volta na nossa EBD. Enquanto isso, eu e a tia Lili vamos contar as historinhas e vai cantar as músicas para vocês aqui. Mas, quando vocês forem sair de casa, não pode deixar de colocar a máscara. Ih, a tia tá com uma dificuldade de botar a máscara. Pronto, coloquei. Não pode deixar de colocar a máscara. Ah, é ruim usar máscara, né? Mas é necessário. A gente tem que colocar,
Então, toda vez que a gente for sair, a gente não pode sair sem a máscara. E outra coisa também, a gente tem sempre que levar o álcool gel para a gente poder sempre limpar as nossas mãos, para a gente ficar limpinho, né? Nesse caso, como a gente não pode limpar o sabão, levar o sabão, a gente leva o álcool gel e lava bem as mãos, limpa ela direitinho, para a gente cuidar da nossa saúde, né? Bom, daqui a pouco a gente vai se ver de novo. Eu quero que vocês fiquem muito bem com os pais de vocês, com as mães, com os tios, com os avós, com os irmãos. Um abraço para todo mundo, tá? Eu tô com muita saudade e eu vou deixar um desafio para vocês. Vocês vão ter que pesquisar na Bíblia, vão procurar na Bíblia um versículo que fala do cuidado de Jesus conosco, tá bom? E postar lá na nossa página da igreja e no grupo da igreja também, tá? Um beijo, até a nossa próxima EBD. Morrendo de saudade. Fique com Deus. Tchau! Assim, depois que vocês curtiram e tiveram esse tempo gostoso com as nossas professoras, das nossas crianças, agora sim, recebe a bênção do Senhor. Que a graça de Cristo, que o amor de Deus Pai, que o poder do Espírito Santo esteja sobre cada um dos meus irmãos e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém. Que Deus te abençoe.